Fez. Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. Eu sou o Cleiton Quintino. É você que fala agora. E para você que nos segue, nos acompanha, não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário, seja elogiando ou criticando. Manda sua sugestão aqui também para a gente poder melhorar sempre. Se você quer ser um parceiro e quer patrocinar o podcast, entre em contato com a gente, seja na mensagem aqui no YouTube ou no direct do Instagram. E se você está empreendendo, busca empreender, gosta desse movimento, você está no lugar certo, pois aqui compartilhamos histórias, conhecimento, para te ajudar a alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é o teu objetivo realizado. E para trazer mais informação, hoje estamos aqui com Gabriel Custódio, fotógrafo e agora escritor, lançando o livro Tó Sua Liberdade. Isso, é isso aí. Gabriel, muito Boa noite, obrigado pessoal. por Muito ter obrigado aceito o pela convite, bater um disponibilidade. papo aqui com a gente, Valeu, agradeço o convite. vir fazer o lançamento do livro aqui com a Store Talks. É esse aqui, Qual a Sua Liberdade. Muito bom. Estou curioso para ler já. Eu prometo que eu leio. Bom, fotógrafo e escritor, É isso. E curioso. duas coisas artísticas, isso É. faz um certo sentido, mas Uhum. por que agora escrever um livro? Então, o contexto é, primeiro, né? Se for tratar na área artística, eu não sei dançar balé, então eu fui para escrever. Mas esse livro aqui, eu gosto de escrever. Desde os 15 anos, mais ou menos, eu peguei gosto por escrever. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha essa idade, tinha 15 anos, e hoje eu coro de vergonha quando eu leio, né? Quando eu vejo que eu escrevi. Mas tá lá. Que bom. Tá guardado. Que bom, né? Eu falo que bom porque quando a gente faz algo pela primeira vez e ele fica perfeito, porque a gente demorou muito para fazer. Sim, Então você foi aprendendo no caminho, né? exato. É verdade. E é isso aí. Esse livro tem uma história bem interessante para mim. Eu estudei teologia por 7 anos e me ocupei. Eu sempre trabalhei com os meus pais, com os meus irmãos, sempre trabalhei no sítio, a gente morava lá. Também fiz outros trabalhos fora, como no próprio livro está registrado ali que eu trabalhei em metalúrgica e tudo mais. Mas na área do estudo, do ensino, da aprendizagem, eu estudei muita teologia, cara. Estudei muita teologia. Gosto também, eu flertei com várias outras áreas, como a psicologia ou a mitologia. Tudo que envolvesse o ensino, assim, que você precisasse se aprofundar um pouco mais e que pudesse realmente impactar e transformar o entendimento do ser humano em alguma área da vida. E a teologia por si só já tem esse poder, né? Mas eu sempre fui curiosão. E esse livro aqui, cara, poxa, para mim foi uma surpresa mesmo, esse livro ter nascido, porque ele é um livro que eu brinco um pouco com a teologia, mas não é para ser um livro sério. Ele tenta ser um pouco Mais descontraído. um pouco descontraído. É um livro que eu escrevi ali com uma linguagem mesmo para qualquer pessoa conseguir ler. Sair daquele padrão vamos dizer assim, da Bíblia, que é bem. Você tem que ter um português muito avançado e um conhecimento muito amplo para poder Isso. entender o que está sendo dito ali. Isso, ou mesmo o academicismo, que eu vou pegar um tema, um assunto, eu vou destrinchar ele e te explicar bonitinho. Aqui não. Esse livro está uma bagunça e Uma bagunça organizada, de certa forma. uma bagunça organizada. Bagunçada. É igual, é uma bagunça bagunçada, igual lá em casa, né? Eu sei onde tá tudo, mas é tudo uma bagunça. Mas é uma expressão pura do meu coração, que surgiu, quando surgiu, eu mandei para algumas pessoas lerem e aprovaram, gostaram e eu publiquei. Sem pensar muito. Sem pensar muito, sem pensar muito. Eu mesmo publiquei o livro, e pessoal, esse livro que eu publiquei, sem ler de novo, tá? Eu fiz uma leitura por cima porque para baratear um pouco o custo, eu conversei com a editora e eles autorizaram e aprovaram que eu mesmo realizasse a revisão ortográfica dele. Então eu mesmo sou o revisor do meu livro. Ou seja, se eu não sei escrever, eu não sei revisar. Continua errado. Quem vai saber? Quem vai saber? Só depois que o pessoal lê, né? Esses dias chegou uma tiragem, chegou uma caixa com os livros aí, foi na quarta-feira ou terça-feira. Eu li às madrugadas quando eu chegava do serviço
E achei uns 3 errinhos de português, uma letra sobrando, alguma coisa assim. Mas porque realmente foi uma correria eu fazer, né? Aham. É. Não, mas erro em livro, já peguei livros super best-sellers que tinham erros, então isso É, É não praticamente vejo como um impossível, né? problema, é muita coisa, muito conteúdo. Muita coisa. Quantas páginas tem esse livro? tem os 128. É rapidinho. Mas 128 páginas, quando você vai escrever, é outra pegada, né? É um Hum. tempo. É. Eu li em 2 madrugadas. Tipo assim, eu acho que dá umas 5 horinhas de leitura. É um livrinho. Mas eu escrevi em 3 dias, cara. Isso que você estava falando que é muito curioso, porque a gente fala assim, um livro, é um livro pequeno, 128 páginas. Mas quando você vai escrever, tem que escrever 128 páginas para você ver. Sim. Com É as difícil. ideias conectando, tendo um contexto, Coerência, coesão. Sim. Esse livro aí, ele vai ser muito criticado nesse sentido, eu não tenho dúvida, ou pode ser respeitado por ser uma pura expressão, né, de arte, vamos dizer. Mas eu estava numa momento de crise, e é uma parte que eu não contei para vocês. Uhum. Eu tenho algumas dores no corpo de fibromialgia, né? Espero a gente encontrar uma solução para isso, ou até mesmo Deus me curar. Eu tenho fé nisso. Mas eu tenho dor no corpo, às vezes passo por umas crises de dor que me derruba, cara, de um jeito que eu fico ruim. Pior que uma Eu já velha, ouvi sei lá. dizer, Eu já ouvi fibromialgia é dizer, eu bem li tenso. um conteúdo recentemente, esse negócio é Sim. E eu tava num momento de crise, de dor, de crise pessoal, porque eu tava batendo muito em cima da fotografia e não tava conseguindo fazer o meu trabalho render, circular, nem nada. E algumas mudanças bem profundas no meu trato com as pessoas. Então, assim, foi um momento de crescimento muito difícil. Eu lembro que de manhã um dia eu acordei, várias rotinas que eu deixei de executar para assumir uma nova. E aí tem a ver com empreendedorismo. Às vezes você quer dar um passo para frente, você tem que deixar 1 bilhão de coisas para trás, sua modalidade de vida, os padrões, inclusive todo o formato, Amizades, às vezes família. família, amizades, era isso que eu estava vivendo. E, e não é uma questão de você deixar para trás, abandonar tudo. É você usar toda essa bagagem que você tem para construir, no meu caso, construir um novo Gabriel, não desprezando, jogando toda a história que eu tinha, mas, poxa, onde eu realmente preciso chegar. E eu vejo isso em Jesus. Jesus estava lá fazendo uma reunião dentro da casa de alguém, aí chega um discípulo e fala: Mestre, tua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando. Ele fala: Minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E acabou aí, ele não vai lá perguntar o que vocês querem. Eu vou continuar Continua fazendo o o que que eu estou tem que fazer, fazendo. tá focado ali. terminar o. Cara, me arrepia, porque na parte de empreendedorismo e na vida por si só, não é desprezar o que você recebeu, mas é você entender que, cara, o próprio Deus tem muito mais para você agregar o que você recebeu, que você não vai acessar se você não der um tempo do que você já tem. Não tem como construir algo sem sacrificar algo minimamente. Sim. Não estou dizendo um sacrifício eterno, isso também não vai te fazer bem. Mas em algum momento você vai ter 12, 16 horas trabalhando, e você está falando do livro, mas você traz isso para o empreendedorismo. Quando você começa um novo negócio, às vezes você fica 12, 8 horas direto num negócio novo, e a família fica um pouco de lado. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Sim. Isso todo mundo acho que já percebeu. E toda escolha você está abrindo mão de alguma outra coisa. Uhum. É um ponto, né? Então, quando você está empreendendo, você escolheu empreender. Talvez naquele momento você tenha que fazer um esforço. Você parou para fazer um livro durante 3 dias. Você parou de fazer outras coisas que talvez você precisasse, porque você focou naquilo. Você vai montar seu negócio, eu vou trabalhar pouco. Não, não vai trabalhar pouco. Você vai trabalhar 14, 16, 18, 20 horas por dia, né, para fazer o negócio dar certo. Vai abrir mão, às vezes, da família, dos amigos, de sair à noite, porque você tem que fazer a coisa funcionar. Então, é abrir mão de escolhas quando você faz alguma escolha, né? Sim, sim. E no caso desse livro foi assim, eu estava numa crise de dor, nessa coisa aí de crise de identidade, dizer não para algumas pessoas que eu nunca disse não. Isso machuca pra caramba, gente. Aí eu saí de casa, eu moro num sítio e tinha uns galhos encostando na rede de força, que são 3 fios de alumínio.
e estava dando um curto-circuito. E, cara, é uma coisa muito simples. Eu podia subir numa árvore, pôr uma escada, coisa que eu faria em 10 minutos. Eu não estava conseguindo fazer por causa da dor. Eu me senti tão impotente, tão inútil, tão, nossa, cara, tão incapaz. E aí eu entrei em casa e tinha uma proposta para eu trabalhar, fazer um negocinho fora, que ia me dar um dinheiro. Eu estava enforcado. A Joyce estava grávida, já estava grávida. Minha esposa que está aqui. Aí eu entrei em casa me sentindo desse jeito aí, mal, 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 mal. Eu falei, não vou fazer o que eu disse que não ia fazer mais. Vou olhar para frente. Falei, Joyce, me deixa quieto aqui, não me interrompe, por favor, não conversa comigo, não canta, não liga música, não faz nada. Eu vou escrever e quando eu tiver terminado de estudar e de escrever, eu levanto e vou. Cara, foram 3 dias de silêncio. Ela só chegava e falava, amor, o almoço está pronto. Amor, a janta está pronta. Era mesa, eu ia almoçava, tomava um banho, voltava para a mesa, lia meus livros, escrevia, dormia em cima da mesa, orava, ficava ali. Então, assim, Processo, hein? foi um livro, eu vou falar uma coisa para você, foi um livro que me curou, Felipe. Legal. Foi um livro que me fez bem escrever. É um livro que, lá para o meio dele, se torna bem ácido, bem, bem provocativo mesmo, mas no final, cara, existe muita esperança. Eu não sei explicar, né? Não posso nem dar spoiler agora, mas me fez muito bem É bom que escrever. já deixou o gatilho da antecipação aqui, Não, ó. mas foi sério, sem brincadeira, foi muito gostoso de escrever. Aí eu fiz isso mesmo, né? Que eu te falei. Eu escrevo há muito tempo, mas eu nunca tinha, tipo, realmente dado esse primeiro passo em publicar. Aí eu mandei pro meu pastor Anderson, que é o cara que é um dos que prefaciou, e mandei pro Brian Pitondo, que tá lá em Atibaia, meu amigo também, amigo bem na fogueira. Não, cara, publica, publica, publica. Eu não sei se eles pensaram que eu iria elaborar melhor, trabalhar melhor e tal. Dá uma refinada. Dá uma refinada, porque ele é um livro bruto, cara. Rusticão, brutão, do jeito que tá. O que eu fiz? Mandei para a editora daquele jeito mesmo, o texto cru do jeito que estava. A editora se interessou. Fez uma devolutiva. Eu dei uma olhadinha para ver a revisão ortográfica, mas eu só estava procurando erro, não vi nada que estava escrito ali. E é estranho falar isso, mas eu estou conhecendo o meu próprio livro juntamente com o meu público. Esses dias ele chegou, né, que eu falei, eu tirei 2 madrugadas para ler ele rapidinho. Não sei se eu falei isso antes de entrar. Comentou já. Eu li em 2 madrugadas esses dias e, cara, me deu até um friozinho na barriga, porque eu fiquei um pouco escandalizado, entendeu? Sério que eu escrevi isso? Cara, não é possível. E, tipo assim, já tá publicado, você entendeu? Mas, assim, voltado para a parte do empreendedorismo, também é isso. Eu dei a cara a tapa, fui muito covarde por muito tempo na minha vida, e esse livro também trata o assunto da minha covardia. Me despertou. Tó, a sua liberdade é justamente isso. Ele vai tratar de um servo, de um escravo. Antigamente essa nomenclatura dava uma misturada, porque o servo era como se fosse um assalariado, mas ele não tinha alternativa, não tinha para onde correr. Hoje a escravidão continua existindo em muitos ambientes de trabalho, certo? Só que a gente não chama de escravidão, você é um colaborador. E esse livro fala de um servo que foi covarde na hora que ele recebeu a liberdade dele. Quando ele recebeu a liberdade dele, ele decidiu continuar sendo um assalariado. E Isso é uma boa mensagem para quem está querendo empreender e não tem coragem de dar o pezinho, né? Porque a gente sempre falou isso aqui, né? Fica até um pouco repetitivo. É difícil fazer esse primeiro passo. Você toma um prejuízo. E eu entendo o servo que não tem a coragem, porque realmente dá muito medo. Uma incerteza e uma insegurança muito grande. Troca o certo, seguro pelo... E aí quando você começa, e normalmente um negócio nos primeiros meses não dá certo, não entra com a mesma quantidade de dinheiro que você precisa, normalmente quem dá esse primeiro passo não está bem estruturado, porque uma coisa é aquela pessoa que consegue se estruturar e tem ali uma reserva financeira de 1 ano, 1 ano e meio de salário, minoria da minoria, e aí arrisca, aí o primeiro mês não cai.
Dá um pouco de medo. É isso, cara. O livro vai tratar muito sobre covardia, sobre amor também. Vai tratar sobre isso. Eu vou usar em algum momento a história do filho pródigo. Teve um cara, né, o filho pródigo, o filho mais novo, foi lá e chegou pro pai dele, pediu a parte dele da herança e vou viver minha vida e agora eu sei o que fazer. Ele tinha certeza que tinha um bom plano para empreender. Mas assim como muita gente que hoje está abrindo MEI, que está abrindo empresa, que está planejando, minha esposa quer um Jeep Compass. Quando que eu vou ter um Jeep para ela, né? Muita gente está quebrando a cara. E a liberdade, ou seja, o poder de escolha de você fazer o que quiser da sua vida, vai ter muito risco e vai implicar em muita frustração. É um processo que vai te desfigurar, mas não vai te matar. Vai te transformar para melhor. Principalmente se você tiver o coração certo. E isso aconteceu de fato. Tipo, comecei a dizer não para várias coisas e já tá indo para 2 anos ou mais, cara, de, assim, financeiramente falando, pingadinho, batalha, luta, mas eu tô crescendo, como pessoa mesmo. Então, assim, a liberdade nunca vai te dar a garantia de que vai dar certo. Pô, é isso mesmo, cara, começa, faz isso aqui. Não. Liberdade você assume os riscos, você dá seus pulos e é por isso que muita gente decide abrir mão dela. Liberdade não é para todo mundo. É forte isso, hein? Não é para quem quer, é para quem pode. Exatamente, não é para todo mundo. Quem que arrisca ser livre assim? A gente sempre fala isso aqui de conversas com colegas no geral. Fazendo analogia com a empresa, né? Com o cara que está empregado e você conversa e, pô, essa empresa está muito ruim. Às vezes é um ambiente tóxico, o pessoal trata mal, todo desmotivado, mas não sai. 17, 20 anos no mesmo lugar e não quer arriscar para sair. Mas, bom, você está lançando o livro efetivamente agora, né? Sim. Semana passada, né? O episódio está indo ao ar na quinta-feira, você lançou na sexta-feira, ou quinta? Foi quinta mesmo que ele entrou no mercado. Então, acho que foi sexta que ele entrou no mercado, vamos dizer assim, Uma semana, né? No dia que o episódio está indo ao ar aqui. Mas quando efetivamente você escreveu ele? Faz quanto tempo? Deixa eu ver que eu nem me lembro, cara. Olha só. Deu um turbilhão na cabeça mesmo. 25 a 27 de abril de 2023. Bem recente. Um ano e pouquinho, um ano e meio aí. Então. Eu fiquei curioso com o processo. Qual que é o processo para uma publicação de um livro? Olha, como que funciona isso? Eu sempre tive curiosidade de saber. Eu achei que seria mais rápido. Sinceramente, eu achei. Não sei se tem a ver com a editora ou se todo o processo é assim. E eu não lamento ter esperado, porque até me fez bem esperar. Me amadureceu muitas coisas também. Faz parte do processo. Dentro do tema eu aprendi muita coisa. E mesmo dentro da teologia, cara, você se aprofunda e... É infinito. Então, assim, eu consigo ter mais bagagem. Mas é assim, eu entrei em contato com a editora. Na verdade, quando eu comecei a procurar por editoras, eu achei a Viseu no Instagram. Viseu, editora Viseu. Editora Viseu. Eu entrei em contato com eles e a gente começou a trocar essas conversas aí, não, beleza? E aí eu assinei o contrato com eles. Sem pedir muito conselho. Falei, bom, se não fizer agora, não vou fazer nunca. Se enrolar, vai ficar sem lançar. Comecei, vendi uma rifa e tal, aí eu assinei o contrato, aí a gente se enrolou, em relação ao financeiro mesmo, não é que se enrolou, a gente passou por dificuldades para conseguir quitar o livro na editora. Então, tem um custo que é do escritor, inicialmente? Tem um custo inicial que tem a ver com a edição, diagramação, a própria editora tem uma rede de publicação e distribuição desses livros. Por exemplo, o próprio contrato da Viseu vai me colocar na Magazine Luiza, nas lojas americanas, na Amazon, na Barnes Noble, eu acho que é americana essa. Tem mais uma que vende em Portugal também os livros e-book. Então eles têm toda uma estrutura
Você vai numa gráfica, por exemplo, eu escrevi esse livro aqui, eu vou numa gráfica e imprimo ele e começo a vender, pô, o lucro é totalmente meu. Eu posso fazer isso? A escala é A pequena. distribuição e a escala. Exato. é Se eu enorme. quiser, se eu quiser crescer mesmo sendo conhecido pelo público e tudo mais, tem esse ônus de você rachar com a editora um lucro. E eu olhei para isso mesmo, falei, bom, se realmente é transformador, eu vou descobrir isso, mas me fez bem, me curou. Se isso aqui me curou, e o pastor Anderson gostou, e o Brian gostou, são dois acadêmicos chatíssimos, cara. Pessoal, Estudiosos, né, não tem preguiça, tudo que eles falam teologia. é bom, tudo que os caras falam é Tem realmente. base. Eles não falaram só para te agradar. Sim, não, porque eu conheço muita gente, inclusive dentro do Ministério Pastoral mesmo, que é a área que eu trabalhei ali, né? Que, cara, você olha o cara falando e fala assim, esse cara tem preguiça. Eu acho que ele não lê nem frasco de shampoo. O que ele tá falando aí você entendeu? Não agrega nada, não agrega nada. Frase de Facebook, frase de efeito, e você vê assim, às vezes pega. E isso é um problema crônico hoje, até mesmo do cristianismo. Não sei, até me incomoda misturar empreendedorismo com cristianismo, mas é justamente isso que está acontecendo hoje. Tipo assim, né, Virou você negócio, entendeu onde né? eu quero ir? Virou negócio. E tudo Não é bem. todos, né, gente? Só para deixar Não, claro, claro, é isso que eu mas estou dizendo. existe essa Por exemplo, mistura onde os prefaciadores desse livro conflitos aqui, de interesse. existem, mas aí o que eu estou dizendo, eu dou uma alfinetada dentro disso também, mas eu não sou daquela linha também, vamos dizer assim, bom, então bora ser desigrejado, jogar tudo isso na lata do lixo De nada. Não, de jeito nenhum. Se existe um sistema, se existe um conceito de igreja, pô, a gente está no século XXI, muito longe do século I, né, do primeiro século ali de Jesus Cristo. Então, assim, é natural que as coisas mudem, que as coisas se adaptem e que as coisas percam um pouco o rumo. A gente tem que entender isso aí. Porém, o plano do próprio Jesus para a igreja é um plano que existe ainda porque ele permanece, ele não vai ser destruído. E eu até mostrei isso aqui no livro também. Jesus, cara, ele tinha uma liberdade, né? O próprio tema do livro fala isso. Jesus tinha uma liberdade que incomodava muito os caras daquela época, porque ele saía com os beberrões, tipo, conversava com os mendigos, com as mulheres da vida, com os É com a dita publicanos. escória da Toda a história da sociedade, né? sociedade ele abraçou. Mas Jesus também tinha liberdade de entrar nas sinagogas, Jesus ia para o pátio do templo. Então, assim, Jesus não polarizou. Ele não polarizou. Você tem que ser firme em tomar uma decisão, mas polarizar é um prejuízo. E assim, resgatar essa essência de pô, como é que a gente consegue chegar, entender as pessoas, alcançar as pessoas, e isso também até no empreendedorismo acho que se aplica. É muito subjetivo, mas para tudo se aplica. Como é que a gente consegue ser a melhor versão de nós sem jogar fora a ou B? Então, sim, eu faço uma crítica, mas eu faço um resgate e dizer, não, calma aí, isso é importante. Muitas pessoas com quem eu convivo são, cara, são ratos de igreja. E aí você vai falar uma opinião diferente, você toma pedrada. Por outro lado, pessoas com quem eu convivo já apanharam tanto, sofreram tanto que hoje não querem saber de igreja. E eu acho que isso é uma incapacidade, porque, poxa, a melhor São dois extremos ruins, né? são dois extremos ruins. O cara ele vai acabar se privando a vida toda de viver em comunhão. Quer dizer, eu posso me associar a qualquer pessoa, mas de crente eu estou enjoado. E crente fazendo isso. É, Aí que brota os desigrejados e tudo mais. Então, assim. Deixa eu ver, minha carteira está aqui. Uma das coisas bem interessantes que. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma. Uma das coisas bem interessantes que eu tenho nesse livro aí. Eu realmente não sabia se eu tinha. Não foi planejado, não. Eu coloquei uma analogia que uma vez, cara, brotou na minha mente. Pum. Foi assim, por Deus. E por muito tempo, ela me fez bem.
E ela só, para mim, na minha opinião, pelo menos no contexto que a gente vive agora no Brasil, ela só não se aplica à política. Só não à política, porque na política eu tomo uma posição pro meu lado. Não sei se eu devo falar aqui, mas enfim. Quantos lados tem essa moeda? Pois. Aqui é cara. Não, e aqui é coroa, né? Então, eu gosto da moeda dos 50 centavos porque eu consegui encontrar nela, todas elas têm. Mas a de 50 centavos mais ainda. Eu gosto dela porque eu encontrei 3 lados na moeda de 50 centavos. E dá pra ver nitidamente, cara, que se você puser ela em pé, ela fica. Neste lado aqui, nesse terceiro lado, que ninguém vê, que passa batido, está escrito ordem e progresso. E é justamente no equilíbrio entre esses dois lados, entre o extremo A e o extremo B, que você encontra o equilíbrio na sua vida para tudo. Eu falei de política justamente porque eu não gosto da ideia do centrão só. Mas assim, pro resto da vida é para tudo, cara. Cara, mas quando nós somos políticos, fudeu. Perdemos o episódio. Não podia? Não pode, é que eu vou. É que se o Felipe não me dá um cutucão aqui, o Lucas. Vai segurar ele. Cala a boca, Cleiton. A gente tem de terça-feira. De terça-feira a gente conversa com o pessoal. É pancadaria, uma terça. Não, é porque eu brinco muito isso, eu provoco, porque eu sou um cara que busca sempre o equilíbrio nas visões políticas. O Felipe tá aqui, o Lucas me conhece também, tem me ouvido falar muito sobre política. E eu vou sempre olhando, e o pessoal tem sentado aqui esse ano, e eu falo, cara, tem um pessoal à direita, tem umas ideias boas, tem um pessoal da esquerda que tem pontos a serem considerados. Só que a gente fica tão bitolado que a gente não consegue conversar. E até o ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, ele falava isso quando ele ia falar sobre economia. Ele dava um exemplo assim, a gente tem que caminhar com a perna direita e com a perna esquerda. A gente às vezes tem que andar mais à esquerda, às vezes mais à direita, a gente tem que ir ajustando. O corpo nosso é equilíbrio, é essa dinâmica. Se você ficar só para um lado, ou só para um lado ou só para o outro, você fica bitolado. E a economia não anda, e o negócio não anda, a sociedade não anda. Então quando você faz essa analogia, eu até falo, também se aplica à política. Eu acho que eu tô um pouquinho reacionário por enquanto, porque a gente, tipo assim, vê um desequilíbrio, então eu quero andar mais com uma perna do que com a outra, né? Mas sim, de fato. Mas é por causa disso, porque houve um desequilíbrio. Equilíbrio de forças. Se você tiver. Assim, mais uma perna do outro, é isso. Por muito tempo de um lado, a tendência agora é ficar um pouco mais de tempo do outro. Eu sou formado em engenharia e estudei física por 2 anos, mais ou menos. É o equilíbrio de forças. Se você tiver mais força para um lado do que para outro, aquilo não está em equilíbrio. E você está caminhando para algum lugar. Pensando em forças mesmo, né? Para quem lembra do diagrama de forças de Newton na escola, se você tem mais força para um lado, aquilo está em movimento. Se você tem uma força sendo aplicada, aquilo está em movimento de aceleração ou desaceleração. Então isso não é um equilíbrio. Quando você tem um equilíbrio, aquilo está ou parado ou com uma velocidade constante. E é o que você está falando, é equilíbrio. O universo é um equilíbrio. Se nós tivéssemos algo, se temos algo em desequilíbrio, aquilo está ou acelerando ou desacelerando. Pode ser bom ou pode ser ruim, aí depende do ponto de vista. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que eu gosto de ver também, cara. Quando eu falo desses 3 lados da moeda, e não estou inventando a roda, né? Existe muita sabedoria já em cima disso aí. Você tentar entender o outro, você calçar o sapato do outro, mesmo que ele não seja da mesma fé que você, ou do mesmo viés político, qualquer coisa. É ter justamente um equilíbrio e encontrar, eu falo que existe um caminho oculto. Nesse livro existe um caminho oculto. E existe também algumas coisas ocultas nesse livro. Eu sei que existe porque, assim, dentro do tema eu trabalhei várias coisas muito subjetivas que estavam no meu coração ali e para mim fazem muito sentido, tem muita consistência, mas eu não trabalhei muito. Tipo, eu dei uma pincelada. Então é um livro assim que, por mais rusticão que ele seja, vale a pena que ele seja mastigado e destrinchado. Nem todo mundo vai entender de primeira algumas coisas que eu falei aí. E uma das coisas é isso aí. Ninguém olha para a moeda de 50 centavos e vê 3 lados.
É 2 lados só. É porque é um viés, né? É uma crença limitante. Sim, Pega uma moeda, quantos lados tem? Todo mundo vai falar. Dificilmente alguém vai falar 3. sim. Por quê? Porque aprendeu que é isso. Tem um lado da cara e um lado da coroa. E pronto. E o lado que conecta as duas? Sim. Mas você falou um negócio que eu até ia perguntar, né? Nem todo mundo vai entender, às vezes, de primeira. Eu lembro muito bem de alguns professores, principalmente de literatura, né? Quando fazia a prova, lá tinha uma pergunta lá. O que o autor quis dizer com a frase tal, tal, tal? Cara, eu não sei o que ele quis dizer, porque foi ele. Agora, você quer saber o que eu interpreto disso? É Isso. outra coisa. Como está esse livro aí, nesse sentido? É muito interpretativo, tem pontos que são mais interpretativos, outros são mais objetivos. Não tem algumas coisas perdidas no meio dele que são Eu tenho que saber o que o subjetivas. autor quis dizer. Não, eu sou bem claro no que eu quis dizer. Tipo assim, quando, por exemplo, eu sei que quando eu estou sendo, minha maneira de escrever, né, minha linguagem. Quando eu for escrever alguma coisa e eu estiver sendo sarcástico, eu vou colocar entre aspas. Você vai saber, né? Você vai saber. Em algum momento pode ser que não vai estar entre aspas, mas assim, dentro do contexto você vai saber. Eu estou sendo sarcástico, que não é nisso que eu acredito, né? E Tá dando uma pimentada ali. isso, eu gosto disso aí, de tipo provocar e provocar. Tem umas piadas de tiozão também, Isso é porque bom. a Quinta série. quinta série, a Joyce sabe que é um problema crônico e eu não tive tempo de realmente assim, para não mexer na obra, porque senão eu não iria publicar. Assim, para provocar minha timidez mesmo e desafiar minha timidez, eu joguei, mandei embora e mandei publicar. Vá. Então, assim, nem as piadas de tiozão eu tirei. Não mexi do jeito que eu escrevi. Por isso que esse livro é tipo uma verborragia mesmo. Joguei as palavras ali e eles saíram. Só que o engraçado é que eu escrevi com muita força. Eu estava passando por uma angústia muito grande. Pô, eu tô em casa, sem dinheiro, pessoas querendo o meu bem, pessoas não entendendo o processo que eu estou vivendo, interpretando mal as escolhas que eu estou fazendo, eu sendo grato a essas pessoas, mas ao mesmo tempo tentando justamente me desvincular de algumas coisas para dar um passo novo. E aí, tipo, eu preciso cortar um galho que está encostando na rede de força e não consigo. Esposa grávida, despensa vazia, propostas lá fora prontas para eu aceitar e beleza, mas eu não quero. Então, tipo, eu estava passando por uma angústia braba mesmo. Então foi um livro assim que começou com muita tristeza, com muita dor, mas quando eu levantei de lá, eu estava leve. Aí eu falei, Joyce, terminei o livro. Foi, acabou. E eu fui ler esses dias, cara. Uma máxima ali no negócio, todo negócio tem essa máxima que o feito é melhor do que o perfeito, né? Serve pra tudo, né? Porque é o que eu falei, se ele deixasse para entregar um livro perfeito, talvez Nunca. ele nunca fosse entregar. Não, eu me conheço, eu nunca iria entregar. Esse que é o problema. É muito autocrítico, então. Ah, eu sou, cara. Isso Eu foi um sou. desafio para você, então, assim, deixar do jeito que tá. Isso foi, eu tô me preparando que agora meio que eu quero tomar pedrada, entendeu? Se você gostar, amém. Se você não gostar, eu quero saber por que você não gostou, entendeu? Porque assim, até isso aí Aprendizado. é aprendizado. Na próxima eu vou acertar com certeza alguma coisa que merece pedrada, mas para 2 caras que eu mandei, eles falaram, pô, isso aí tem futuro. Então vai com tudo. E eu acho que assim, isso exigiu um pouquinho de insanidade da minha parte, mas muita coragem. E na parte de empreendedorismo, esses dois elementos têm que estar presentes. Os caras que inventaram, sei lá, qualquer coisa, qualquer inovação, foram muito criticados, velho. Sim. Então, assim, mais do mesmo, se você quiser fazer mais do mesmo, se quiser vender a mesma coisa para todo mundo, inventar a mesma coisa, você já começa com uma concorrência forte. Agora, se você for fazer uma coisa nova que ninguém nunca tentou, tem que ser muito fora da caixa. Muito, muito mesmo, fora da caixa. E talvez as primeiras tentativas dêem errado, né? Você comentou, você pode tomar muita pedrada por esse livro e talvez tenha uma reação negativa de fato. Mas é o primeiro. Você vai identificar onde foi, pô, talvez eu não devo escrever um livro assim tão
É que eu não sei realmente, eu preciso ler ele para poder dar uma opinião. Nós não tivemos tempo, ele acabou de lançar. Então, assim, eu estou curioso. E o Cleiton tem mais. Nossa senhora, eu tenho. Se eu chegar com esse livro em casa, eu apanho da minha esposa. Oh, Vamos montar uma biblioteca. com os livros que eu não li. Tem que pegar outra sala. Oh, Tem que alugar outra. tem que alugar um espaço. Tudo fechadinho. Não, eu abro, folheio. Mas eu fico curioso porque ele é um livro que vai provavelmente ser vendido muito no meio cristão. E a forma, talvez, que você tenha escrito vai provocar esse meio. E aí é onde eu imagino que venha. Porque se eu ler, talvez eu não vá ter tanta crítica. Talvez eu até concorde com muita coisa. Eu sou um cara também muito provocativo com esses temas. Mas pro meio específico, talvez tenha muita crítica. Que foi o que você disse lá atrás. Quem está mais quadradinho dentro, ele não aceita muito pensamentos divergentes ou reflexões diferentes do mesmo tema. Venha muita pedrada. Mas eu acho que isso vai agregar. Porque por mais que a pessoa dê a pedrada, no fundo, ela reflete sobre. Talvez não de imediato, mas depois que baixa a poeira ali, baixou a pressão da raiva, tem um momento de reflexão. As pessoas podem, às vezes, não aceitar. Mas eu, da minha parte, eu gosto muito da figura de Ezequiel, porque Ezequiel fala assim, que ele é o atalaia. Atalaia é tipo um guardião, né? Não sei. O atalaia é um cara que fica como se fosse numa torre de vigia. E aí Deus fala para Ezequiel, olha, você é um atalaia, você é um vigia. Você está como se fosse olhando de cima, supervisionando. E aí quando você vê um perigo, vamos lá, você tá ali na torre de vigia e você vê invasores chegando perto da cidade. E você não avisa o ímpio, você não avisa as pessoas, no caso ele está falando de vida mesmo. Se você não avisa uma pessoa que ela está indo para uma cova, para um buraco, e essa pessoa cai e se dá mal, a culpa é tua. Porque sobre você estava a responsabilidade de avisar e você não avisou. Você é um vigia, você é um atalaia. Não cumpriu sua função. Agora, se o ímpio está indo fazer as cacas dele, se ele está indo cometer os erros dele, tomar as decisões dele, você avisou e ele não te ouviu, o sangue dele não recai sobre você. Você avisou. Inclusive o atalaia está lá bom, ele viu a cidade vai ser invadida. Ele bate o sino, acende o farol, faz o que tem que ser feito, chama a atenção de todo mundo, avisa todo mundo e vai salvar a família dele. O papel dele é avisar. Esse livro, para mim, assim, uma que ele quer oferecer cura mesmo para as pessoas. Mas na parte mais ácida dele, eu tô avisando. Quer levar a sério, não quer? Quer achar feio? Ah, agora você não vai mais com a minha cara? Não tem problema. Eu tô te avisando. Eu tô avisando. Então, assim, para mim também é doloroso. E aí eu entro numa coisa. Eu vou fazer abrir um parênteses aqui. Eu atuei por muitos anos na área pastoral, cara. E aqui eu entro um pouco na questão dessa coisa da igreja, mas eu não foco nisso, porque disso eu já fui curado, eu não fico em cima disso aí, problema, não, nada disso. Mas assim, na área pastoral, no tempo que eu atuei como pastor, eu era muito limitado porque eu vivia avisando. E quando você abre muito a sua boca e fala a verdade, mano... Incomoda. E incomoda quem? Incomoda justamente os líderes, os pastores que estão do seu lado, quem está ali em cima, quem está ali na frente. Então, eu sempre, e não tô falando só de mim, até pessoas muito amadas minhas, a gente sempre pagou um preço muito alto por avisar. Muito alto. João Batista pagou um preço alto por avisar. Jesus incomodou. Tiveram que matá-lo. Então, assim, quem avisa, amigo né? Fala, mas a gente pode fazer uma outra. Quem avisa, perseguido não é bem-vindo, né? Esse livro tenta um pouco avisar, mas também tenta suavizar. Ele vai tentar curar algumas feridas que estão abertas no coração das pessoas, fazer elas refletirem que elas também, todas elas estão machucadas, cara. Tem que ser uma pessoa hoje muito iludida para estar mil amores com tudo, assim. Tá todo mundo machucado. Por quê? Porque hoje quem está na direção de tudo,
em vários aspectos, é o ser humano. E o ser humano é campeão em machucar. Sim. Então tá todo mundo machucado. E como é que você machucado vai dar conta de se curar para conseguir andar a sua trajetória, o seu caminho e ainda ajudar quem está do seu lado? Difícil. Difícil. Isso é uma coisa para gente grande. E isso, voltando, cabe para o empreendedorismo também, porque o empreendedor, só toma. É sofrido, é difícil. Mas você não pode abrir mão do que você está idealizando, cara. Tem que ir para cima, não tem jeito. Coragem. Por isso que a liberdade não é para todo mundo. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou aí, você tem um chapéu aí do lado, falou que faz parte da história. É. Comente. Então, esse livro aqui, como ele começou como ele começou, até fica uma explicação para vocês, tá? Ele começou como uma ferramenta de cura para mim, quando eu comecei a escrever dentro desses 3 dias. Então é um livro... Quando você fala cura, a cura como um todo seu. É Isso. físico, mental, espiritual, tudo isso. Para o meu estado mental, para tudo. Para me acalmar, para me fazer de novo voltar a entender que Deus tem um plano mesmo. E que mesmo eu sabendo na teoria que Deus tem um plano, eu preciso me apropriar disso e sentir isso. E esse chapéu é meu mesmo há muitos anos. Tá todo surradinho, eu tenho mais alguns lá, mas esse aqui é o mais acabado que eu tenho. E eu vivi muitas coisas, cara, trabalhando mesmo com esse chapéu lá no sítio, em outros trabalhos que eu fazia fora, com demolição, com meu pai e meu irmão. E esse chapéu me acompanhava. Dormia com ele praticamente nos trabalhos. Horrível. Só que o feltro quase que não acaba, né? Então ele tá aí ainda, tá firme. E o protagonista dessa história não é o meu nome, mas o protagonista, de certo modo, ainda sou eu. Tem até um outro nome que também tem uma história curiosa, eu vou contar já. Então esse chapéu aí já começa nos primeiros capítulos, na descrição do protagonista, ele entra, o chapéu. E tem muito do meu ego, pelo menos no começo do livro, porque eu estava precisando desabafar, eu estava precisando me ver um pouco e entender um pouco quem é o Gabriel. E aí esse chapéu compõe também o figurino do protagonista, que não se chama Gabriel. O nome dele é Gedalias, né? E é interessante, mais uma parte que eu acho bacana. Por que Gedalias? Baita nome estranho, né? E dentro disso aí, do Gedalias, cara, eu já vou falar, vou dar um spoiler. Spoiler não, né? Porque isso não tá no livro. É uma das coisas subjetivas que existem no livro que não vai fazer sentido para ninguém que não conhece a história que eu vivi. Mas uma vez eu estava participando de uma EBD na igreja. EBD. Escola Bíblica Dominical. Ok. A gente senta, estuda e tal. Vocês são cristãos, não? Aí o que acontece? A gente estava na IBD e tinha um pessoal lá e tinha um cara chamado Gedalias, que é a mesma coisa, né? Mas sei lá. E esse cara aí era meio... Ele era especial. Era um cara assim, bem diferente. Ele tinha um visual muito... Ele era um cara feio, vamos dizer assim. Tinha um visual muito acabadinho e tal. E ele tinha um atraso mesmo. Ele era um cara especial. Especial nesse sentido, né? Ele era um cara que não estava acompanhando o raciocínio de ninguém lá. Só que ele estava, cara, afoito para participar. Ele estava, tipo, sentindo que aquilo ali era o que ele queria, era o momento que ele queria viver e tal. Queria fazer parte daquilo Animado ali. mesmo. Estava animado, estava feliz por estar na EBD. E aí, uma hora ele levantou a mão e quis participar e fez algum comentário, tipo, é que nem eu, não sei o que, tal. Fez algum comentário, falou alguma coisa da vida dele. Faz muitos anos isso, eu nem me lembro o que ele falou. Mas eu lembro que o líder que estava dirigindo a EBD, ele olhou para esse rapaz, para esse homem, com um desprezo, cara. E até hoje, isso faz uns 15 anos, até hoje, sozinho, quando eu paro para pensar e lembro, me dá um nó. Sabe quando alguém te olha... Uma angústia em você. Tipo, se você chega e fala assim, nossa, Gabriel, que legal o seu, essa analogia da moeda, eu olho para você assim. Então, cara, Desprezo. cortaram ele e, tipo, hoje eu entendo o que aconteceu. Realmente pode ser que ele estava incomodando, atrapalhando um pouquinho,
Mas eu me vi muito nesse Gedalias aí, nesse Gedalias. E é por isso Gedalias. E quando eu pesquisei depois um tempo, o nome desse cara significa grandeza de Deus, Olha só. glória de Deus. Junto com o protagonista, existem mais 2 personagens. Um que assumiu a liberdade, que tem um nome feio, assim, um nome simples. Na verdade é um apelido, ele é o Inseto. E o outro que é o amigo do Gedalias, que o nome dele no livro é Bolinha. Só por causa de um menino que eu estudei com ele na primeira série, que o apelido dele era esse. Mas esse Gedalias que eu conheci há muitos anos, cara, eu me vi muito nele. Muito nele. Tipo, um cara que tava sobrando, um cara que tava atrapalhando. Diferente da galera ali. Sim, Felipe, quando eu tava estudando no seminário, cara, eu era muito estranho. Eu era mais estranho. Não sei, eu tô te conhecendo agora. Pra mim você não é já tô achando estranho. Você não conhece as pessoas que passam por aqui. Não, mas real, eu era um cara muito, eu era muito introvertido. Ó, cada um que se identifica. Eu não tinha estética nenhuma. Pensa um cara que deixava a barba esquisita. Eu só tomava banho, nisso eu não falhava. Mas assim, também, já é um bom começo. por muito tempo, cara, eu usei roupa ganhada e não tenho problema nenhum com isso. Se eu ganhar roupa hoje eu uso, não tem problema nenhum. Tênis usado, roupa usada, mas por muito tempo eu não consegui, tipo, ir lá comprar uma camisa, compor meu guarda-roupa, fazer alguma coisa. Então, roupa ganhada que eu digo é roupa ganhada usada, inclusive, entendeu? Por muito tempo. Depender, fica à vontade. Não. Então, tipo, assim, e eu estava estudando no seminário nessa época, a pessoa de menor poder aquisitivo ali dentro era eu. Não podia ir comprar sei lá, um Trento Na lojinha da esquina. na cantina ali para comer um chocolate nem nada. Então, é tipo, eu tava meio que sobrando. E eu percebia que realmente quando eu tentava me encaixar, eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia. Então, esse é um livro também de uma pessoa que não se encaixa. De certo modo, cara, tudo é muito subjetivo. Mas pra mim ele tem muito significado. Tipo isso aí. Por que Gedalias? Por que o nome desse cara, né? E pra mim tem um sentido. Pra mim tem uma história por trás disso. Talvez por isso tenha me curado, né? Eu espero que consiga curar outras pessoas com aquilo que ele é claro, com aquilo que ele é objetivo, né? E é um livro bem sucinto, dá pra ler rápido. Quantas páginas? 120 páginas, rapidinho mesmo. Só precisa pegar pra ler, né? Só antecipando uma curiosidade, eu vou... Como que tá a distribuição dele? Ele tá no site, na Amazon? Na Amazon, o livro virtual. Tá, com e-book. Eu acredito, pra tu ver como eu dei atenção para as coisas, eu nem sei muito bem, mas eu acredito que ele vai ser distribuído também em forma física nas lojas pelo Brasil. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza disso. Tipo, sabe aqueles biombos... eu vou ter que contar outra coisa também, mas sabe aqueles biombos que você entra nas lojas americanas e vê lá? Eu tenho esperança que ele esteja lá. Imagino que vai estar lá, não sei. Mas, por exemplo, eu já pesquisei na Amazon e ele está, como e-book, ele já é disponível lá. Hoje eu tenho uma pequena tiragem na minha mão para vender. E é isso aí. Quem quiser adquirir, então, diretamente com você, tem a possibilidade. Comigo tem a possibilidade. Legal. E pela internet tem isso aí também. A Submarino vai vender ele, deve estar também. Eu nem pesquisei, ele foi publicado. Eu estou trabalhando demais, eu não consegui dar uma olhada, mas tem que estar lá já, deve estar lá. Se tiver link, depois a gente coloca aqui na descrição. A gente ajuda também. O melhor link, contato direto com você. Bom, seu arroba já vai estar na descrição, então. Eu recomendo, se não for comprar diretamente comigo, eu recomendo a Amazon, cara. E o e-book também é bem mais baratão, mas assim, ele é bem mais acessível. Mas eu recomendo a Amazon, sem dúvida. Mas ela quem quiser, estiver aqui na região, Piracicaba, se pegar direto comigo. Contato direto, manda um direct lá pro... legal, é isso aí. Ele já vai rabiscado, assinadinho também. Legal, já é um diferencial. E você tinha comentado também alguma questão da capa, né? Que você fez o seu protótipo e depois o pessoal desenvolveu uma... Isso. Vou até colocar aqui na tela. Tem aí? Essa é a capa protótipo, certo? Que eu meio que arrumei lá em casa e fiz mesmo fundo, tá? Eu gosto muito dessa cor. E tem essa orelha aí.
na capa. Uma orelha furada e ensanguentada. Uma orelha furada com sangue. E eu queria, na verdade, fazer com inteligência artificial, ou até mesmo com maquiagem, uma orelha real, uma orelha furada suja de sangue. Essa é uma das primeiras cenas do livro. E ela foi trabalhada em cima do Êxodo 27. Existe uma lei judaica ali, uma lei hebraica, na verdade, no Êxodo, que diz o seguinte, nessa parte aí, né? Fala, se um escravo, ele recebe a liberdade depois de um tempo, passa-se o tempo dele e tal, e aí depois de um tempo de serviço, o patrão dele, o dono dele é obrigado a conceder liberdade para ele. Tipo um fim de contrato mesmo. E esse empregado decidir ir embora, ele abraça a liberdade e vai. Agora, se ele decidir continuar trabalhando para o patrão dele, aí então a Bíblia diz, né, o Êxodo diz, aí o patrão dele deverá levá-lo até a porta da casa, vai encostar a orelha desse empregado no batente da porta, pegar o furador de couro e furar a orelha desse cara com o furador de couro. E assim vai ficar visível para todo mundo de longe que ele foi libertado, mas está trabalhando porque quer. Ele escolheu não ser livre. Ele se tornaria um servo. Ele passaria a ter remuneração, algo nesse sentido? Não, nada mudaria. Nada mudaria. Não, nada mudaria. Mas tipo assim, ele foi um cara que abriu mão da liberdade por alguma razão e continuar na segurança e nas garantias de um empregado. Aí volta a questão do empreendedorismo. Você quer ser livre e tomar suas decisões? Você vai correr perigo. Ninguém te garante sucesso. Agora, se você quiser ser um assalariado, trabalhar de carteira assinada, cara, tranquilo, você não vai correr perigo. Claro, você pode perder o emprego, mas você pode correr de emprego para emprego. A gente diz aqui que essa sensação de segurança do empregado, ela não é uma sensação, não é real Segurança. 100%. Não é. Te dá uma tranquilidade, mas é exatamente esse exemplo que você está dando. Né? Só que eu, como teólogo, estudando a Bíblia por muitos anos, já perguntei até para professores e eles não conseguiram me explicar. Tipo, na verdade, eles me deram uma explicação positiva. E até um cara que eu conversei recentemente, ele é judeu, ele falou, não, isso tem uma explicação positiva e ponto final. Só que, positiva por quê? Porque esse empregado, vamos dizer assim, como é que é o seu nome mesmo? Cleiton. O Cleiton não quis a liberdade, ele estava trabalhando lá na fazenda do João e pronto, você vai receber a liberdade. Não, não quero, eu amo trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar para o João e minha vida se resume a isso aqui. Tá bom, fura a orelha aqui, Cleiton, tá perfeito, bonito. A zona de conforto. Zona de conforto. Porém, eu, curioso, fui descafunchar. Eu já li de tudo, cara. De tudo que presta e que não presta. E fui na literatura judaica. E eu li num comentário judaico, bem antigão, que é o Talmud. E eu estudei lá e eu vi uma discussão rabínica em cima desse assunto aí, que eu já tinha tentado. Eu fui procurar nisso aí, pum, achei lá. É até um livro difícil de pesquisar nele. Eu vi uma conotação negativa para isso, que é justamente do que o livro trata. O Cleiton tá lá, Cleiton, você recebeu a liberdade. Aí você não tem coragem. E aí o cara fala assim, não, deixe quieto. Quero continuar trabalhando aqui. É mesmo? Eu vou furar sua orelha para provar que você não quis a liberdade que eu te ofereci. E por que na porta? O Talmud até mostra isso. Por que a orelha é furada na porta? Porque os umbrais da porta no Egito foram testemunha com sangue de cordeiro e Deus deu a liberdade para o povo. E se o servo, se o escravo, porque o povo era escravo, e Deus diz, eu chamei um povo para serem meus servos e não servos de servos. Se esse empregado, se esse escravo passa pelos umbrais da porta, passa pela porta e decide voltar e não recebe a liberdade, não aceita a liberdade, ele é marcado. Porque é como se ele estivesse desprezando um presente que Deus deu para ele. Como se ele estivesse afrontando a Deus pelo presente. Não, obrigado, eu não quero. E ele vai procurar segurança.
Rejeitou o presente mesmo. Rejeitou o presente. A liberdade. E não somente rejeitou o presente, mas ele obrigou o patrão dele, porque o texto de Êxodo diz: então o seu senhor deverá levá-lo à porta e furar sua orelha. Esse patrão, depois de muito tempo, é como aquele funcionário que se acidentou na firma e não pode ser mandado embora. Nossa, obrigado a cuidar. Ganha uma indenização, ganha não sei o quê, o salário do cara vai lá no alto e ele não pode mais ser mandado embora. Para o cara é bom, ele pode até ser um bom funcionário, mas para a firma está presa naquele cara lá. Ela não tem poder de decisão mais sobre ele. Então, assim, também isso mostra o desequilíbrio. Negativo da situação. É, o fator negativo. E não é fechado que, assim, bater o martelo que é isso que a lei quer dizer. Mas dentro dessa interpretação eu consegui entender e ver muitas coisas na minha vida mesmo. E na hora do vamos ver eu não assumi, não tive coragem porque era muito arriscado e porque já tinha muita gente na retaguarda cuidando de mim, precisando de mim, inclusive. Cara, eu era extremamente necessário em várias áreas. Eu deixei muita gente na mão para conseguir tomar a decisão que eu não tenho garantia que vai dar certo. Porque não deu certo ainda. Sim, acabou de lançar. Então vamos aí, gente. Ó, tá aí disponível para aquisição. Então. Mas assim, e você me vendeu bem esse livro, viu? Não deu certo. Fez um monte de gatilho mental aí, deixando as lacunas. E eu falo uma coisa, não deu certo, não deu certo financeiramente. Ainda. Porque para mim esse livro já me curou e eu criar coragem de jogar na mão assim da editora para virar público, cara, confesso, me deu um friozinho na barriga, porque tipo, agora, minhas palavras publicadas, eu posso responder por elas pro resto da minha vida. Posso não, né? Irei responder pro resto da minha vida por elas. E como não é um livro acadêmico, é um livro brincalhão com as palavras, com certeza vai desagradar pessoas. Não tenha dúvida. Mas aí tem como, né? O importante é agradar o máximo possível e focar nisso. Porque se for ficar pensando no... Isso é importante, agradar o máximo. O papel do livro já foi cumprido. Para você. Se as pessoas quiserem descobrir mais informação, mais como foi o processo e se elas podem se beneficiar disso, aí depende de cada um. Sim, mas eu falo assim, como propósito de empreendimento financeiramente, todo mundo busca esse retorno, tem que agradar o suficiente para fazer ele se tornar viável, financeiramente falando. Com o propósito de vida, que já te curou, tá pago. Sim. Até desagradar também pode ser financeiramente viável, né? Sim. Porque haters também compram. Então... Sim, exatamente. Para desagradar, a pessoa vai ter que ler. Exatamente. Ela vai ter que fazer, vai ter que chegar de alguma forma até ele. Eu gostei desse livro. Eu espero que dê pano para manga, entendeu? É um livro assim bem coloquial nas palavras e bem, sei lá, cara, ele é muito ácido em alguns momentos, e em outros momentos ele é bem singelo. E a capa que acabou ficando, tem alguma história também? Alguma sem lógica? brincadeira. Essa aqui você explicou, ok, deu para entender, mas ali, como a gente não leu o livro ainda... Engraçado, cara. E isso aqui tem a ver também com a primeira e a última palavra do livro. A primeira palavra do meu livro e a última foram propositais, mas foi tudo assim, foi nascendo dentro desses 3 dias. Foi tudo, mas assim, no meio do processo, primeiro que a primeira palavra do livro, olha eu me embolando aqui, a primeira palavra do livro é sangue. E eu coloquei justamente essa palavra porque eu vi que seria um gatilho de interesse se você começar com alguma coisa chocante. Primeira palavra, sangue. Na primeira capa tinha sangue. Esse pessoal aqui em volta de uma fogueira só vai aparecer nas últimas páginas do último capítulo. É a cena final do livro. E a última palavra do livro, inclusive esses dias, né, foi o Dia dos Pais, a última palavra da história é pai. Então, isso também, cara, muita coisa que não foi planejada de certo modo, as palavras foram, mas as capas não. Tipo, as coincidências não. Sangue aqui na primeira palavra e aqui na última cena, o pai protagonizando a cena e fazendo alguma coisa incrível ali através de... Não vou dar spoiler. Então fica aqui a cena final da história. Isso aqui são vários empregados. Outra coisa que eu faço muito nesse livro, né? Tomei uma licença poética. Essa foto é sua, não?
Não, é a editora que trabalhou para mim. Apesar de eu querer fazer, eu tinha o meu sobrinho, ele é profissional, cara, em desenho e tal, ele ia fazer aí até fez algumas artes para eu colocar no livro, alguns desenhos, ilustrações, mas por questão de custo eu não coloquei e por questão de loucura da vida, correria, eu também dei uns toques, a própria editora fez a capa, eu aprovei. Bonita. A única coisa que depois eu parei para pensar é que muita gente está chamando o livro de Jó, Sua Liberdade, mas não é Jó, é Tó. E aqui dentro do Tó também existe um segredo. Eu uso nos últimos capítulos a história do filho pródigo. E o pior momento que eu estava vivendo quando eu escrevi esse livro eu estava me vendo ali no pior momento também do filho pródigo, no Coxo, chiqueiro, comendo as comida de bolotas. porco. E isso aqui não foi projetado. Tó é uma onomatopeia para você chamar porco, para você tocar porco. É verdade. Tó. Muitas conexões Não, aí. muitas, muitas. E eu também quis Um monte assim de easter fazer. egg aí. Muito, muito easter. É um livro de easter egg, pronto. Que vocês vão se divertir. Mas assim, outra coisa, por que Tó? Por que eu não escrevi Toma aí sua liberdade? Porque uma vez eu estava entrando também numa loja, eu acho que era Americanas também, e eu vi um livro, isso faz muitos anos, que inclusive, eu vou procurar aqui o nome do autor, eu esqueci, cara. E assim, eu vi e eu me escandalizei por causa do título do livro. E eu nem vou pronunciar, porque é feio, mas eu vou soletrar. O livro é Seja Foda. E todo mundo fala que esse livro é bom. Eu não sei de quem que é esse livro, cara. Caio Carneiro, né? Caio Carneiro, pronto, é isso aí. E eu assim, Eu já vi uns podcasts com ele. eu sempre fui muito, muito certinho nessas coisas. Até tô menos nesse livro aqui, também eu escracho em alguns momentos. Mas quando eu li aquilo no biombo ali, nas coisinhas de livro, eu falei, pô, meu, passa criança aqui, passa família aqui. Quem que coloca um livro desse aí para vender? Que título chato, né? Esquisito. E aí já me falaram bem desse livro. É um acróstico, né? Mas aí eu falei, então eu também vou começar chocando, eu vou colocar um título bem, bem, bem coloquial mesmo. E aí foi Tó. E depois que caiu a ficha. O Tó é uma onomatopeia para os porcos. Então, assim, tem realmente muitos Legal. easter eggs. Tem coisa que eu descobri depois, por exemplo, o Tó, eu mesmo descobri depois. Falei, caraca! É igual o Store. Tá igual a história. Cara. Agora também a gente viu depois, assim, tá? História? Na verdade, a gente foi fazendo uma conversa ali para definir o nome da empresa, né? E aí a gente queria uma palavra curta que tivesse S. Né? Ele sugeriu algumas coisas, aí chegamos no Store. Store, acabou que eu consegui fazer uma conexão que seria o acrônimo de sucesso é ter o objetivo realizado. Não. E depois ele pesquisou mais um pouco. O Store, em português de Portugal coloquial, é professor. Que da hora. E a gente ficou nessa nossa ideia é realmente levar esse conhecimento, de certa forma, fazendo o papel de professor, trazendo os convidados para ensinar também. Bem, também depois a gente descobriu. Tem coisa que dá certo. Empreendedorismo Nada por acaso. também é isso, né? Às vezes você vai fazer uma coisa e sai outra que você não esperava. Uma palavra que eu acho que eu não uso nesse livro, por último que eu li eu não encontrei, mas é uma palavra que, cara, também encontrei sem querer. No seminário, um professor estava fazendo um bota fora de livros lá e eu fui pegar uns livros e tinha um livrão verde enorme assim com uma capa em inglês. E eu estava pegando algumas coisas em inglês para praticar. E o nome do livro era Serendipity New Testament for Groups. Serendipity New Testament for Groups. Aí eu, putz, que palavra estranha é essa, né? Fui pesquisar. No português é serendipidade, que é uma explicação vai longe. Mas serendipidade basicamente é você ter um encontro fortuito com alguma coisa que você não estava procurando. Tipo quando você acha um dinheiro na rua. Você não estava esperando por aquilo. Você estava, sei lá, indo ali pagar uma conta ou indo ali encontrar com alguém e aí você acha um bolinho de dinheiro na rua. Isso é uma serendipidade.
Interessante. Né? Nunca tinha ouvido falar. Isso é usado no contexto legal também, de tipo assim, você está pesquisando alguma coisa ou analisando um caso, aí você acha uma prova que você não estava nem esperando. Ou uma serendipidade. Isso aqui pode ser a cereja do bolo. E também isso aí para mim é tipo uma coisa que eu encaixo nas bagunças que eu faço na minha cabeça e transformo como um norteador para minha vida, a serendipidade. E isso se encaixa com equilíbrio, porque eu busco aprender com qualquer pessoa, cara. Porque eu posso encontrar alguma coisa de valor numa conversa qualquer, porque eu posso encontrar alguma coisa de valor para minha vida em algo que eu observar que está acontecendo à minha volta. Esse próprio livro mesmo é um exemplo de superação para mim e de serendipidade, que é muita coisa eu fui encontrando com o tempo, assim. Muitas serendipidades durante esse livro. Muita, 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 muita. Então, assim, eu coloquei muita coisa que eu já sabia. Nem cito, eu uso muitos trechos bíblicos que quem conhece vai passear melhor por esse livro, tipo nomes de personagens, eventos, algumas coisas. Você não cita o trecho. Não, não. Acho que umas 2 ou 3 vezes eu coloco o endereço bíblico mesmo, mas aí às vezes eu só cito os Bota no personagens. Google o que você acha. Bota no Google o que você acha. E eu deixei coisas assim mesmo, que se você não tiver preguiça, você vai correr atrás de conhecer a história e saber da história. Né? A orelha também é utilizada uma outra vez no livro, como por exemplo o caso do Malco. Vocês sabem quem é Malco? Lembra no Getsemane quando Jesus estava para ser preso, estava sendo capturado, e aí Pedro vai proteger Jesus Corta e a ele orelha. corta a orelha do cara. Aquele cara chamava Malco, né, de acordo com Eu não lembrava. é. E ele diz a tradição que ele era servo, não, a Bíblia diz que ele era servo do sumo sacerdote, mas dá a entender, e diz a tradição, que o sonho dele era ser sacerdote. Estava se preparando para isso, né? Ele Sendo estava se preparado preparando para para isso. ser sacerdote, para ser alguma coisa assim nesse nível. Só que um sacerdote nunca poderia realizar isso aí. Como, por exemplo, eu não tenho um dedo aqui, ó, faltando um dedo. Eu nunca poderia ser sacerdote. Um olho furado. O cara não podia ser sacerdote. Tem que ser perfeito, né? Aí vai lá o cara e perde a orelha para Acabou com o capturar sonho do Jesus. cara. Acabou com o sonho do cara. E aí essa é a cena que eu uso, né? Jesus pegando essa orelha aí, que não tá furada, mas tá cortada, pior, né? E aí devolve a orelha pro cara e fala, tó, tua liberdade. E aí o cara, de novo, tem acesso ao caminho que ele estava desejando para a vida dele. E, de novo, não é aquela questão, então ele foi um sacerdote de sucesso, ele conseguiu chegar onde ele queria. Serendipidade é o seguinte, cara, no meio do caminho talvez você descubra que o melhor não é... Eu era pastor, aquilo. eu idealizei ser pastor por muitos anos. Hoje eu consigo alcançar pessoas num nível, numa proporção que eu como pastor não conseguia. No meio do caminho eu acabei me transformando, me reconfigurando e de uma maneira assim, serendipidade, né? De uma maneira bem descontrolada e bem tipo um acaso, parece um acaso, assim, fora do seu Sua campo de rotina, né? controle, da sua rotina, você tem aí a capacidade e recebe o poder de fazer alguma coisa que estava fora do seu alcance. O servo do sumo sacerdote teve a chance dele de novo. Eu uso essa figura também, mas é tipo assim, atropelado. Eu menciono e aí vai pra frente. Então é um livro bem apressado, cara. Também escreveu em 3 dias, né? 3 dias, cara. Interessante. Bom, obrigado. Acho que fica aí para vocês lerem o livro. Eu vou ler com certeza. Eu gosto bastante de leitura. Já deixou vários gatilhos para mim aqui. A gente grava um episódio falando. Isso. Mas você tem que ler, viu? Dessa vez. Prometo. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí, além de comprem o livro? Sua esposa não vai ficar brava se você levar um de graça, né? De presente. Não. Ah, então ganhou. Vou escrever uma dedicatória pra você também. Tem uma ali. Então tá, fica aí a recomendação do livro. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem que eu deixo é... Cara,
É nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida que você encontra o valor que tem oculto dentro de você. Eu, nos momentos mais glamurosos, isso nunca aconteceu, na verdade. Eu sempre fui um cara muito cortado, como eu disse, pelo, vamos dizer, pelo sistema mesmo, por ser um cara muito verdadeiro. Sempre, e aí, em algum momento, eu até tentei me comportar para me encaixar, mas não consegui. Mas é nos momentos mais difíceis que você vê se o que você construiu realmente valeu a pena, se você é quem você deveria ser. Esse livro nasceu de angústia, de tristeza mesmo, de angústia, de dor, literalmente. Literalmente. Então, tipo assim, eu já estava em frangalhos por causa da fibromialgia, estava passando por essas crises. Então, tipo, e pô, para mim é uma realização. Eu realmente não esperava. Mesmo não sabendo o que o público vai pensar, eu realmente não esperava e já fez bem para uma pessoa, eu. E eu espero que você leve essa lição para sua vida também, né? Não se acovarde, abrace a liberdade. E isso aí, muitas vezes, requer um preço imediato que você paga, né? Repito, não é ser displicente, não é ser louco, jogar tudo para fora, mandar todo mundo para as cucuias, não é isso. Tem que ter muita cabeça para tomar uma decisão sem se desviar ou para a direita ou para a esquerda, mas ficar ali, ó, no terceiro lado da moeda. Ficar equilibrado é muito difícil, mas é possível, né? Então, só Legal. isso. O pessoal que quiser comprar o livro fisicamente com você, onde te acha? Me chama no direct ou no No WhatsApp. direct. Qual que é seu Instagram? Arroba. Não, pode falar aí que Ah, vai estar na descrição, mas pode falar aí pro pessoal. Gabriel.custodioficial. Custodioficial. Tudo junto. Vai estar aqui embaixo, Luquinha, dá um jeito de pôr. Depois também. A gente põe na descrição aí, mas Se o você pessoal já comentar aqui saber. no episódio também, a gente faz a ponte. Eu tenho um outro Instagram também, que é o meu profissional de fotografia, é abalone.studio, com Vamos 2 colocar Os. os dois aí Pronto, também. aí fica mais fácil. abalone.studio. Esse é o meu profissional que eu tenho usado Estúdio menos. com S mudo? Com S mudo. Studio. É isso aí, gente. Isso aí. Gabriel, obrigado. Obrigado, Gabriel. Legal, gostei. Estou curioso. Deixou aí a curiosidade pra gente ler. Vamos ler. Então, tá vendendo bem. E se você ficou até o final, deixa o comentário aí. Compre o livro, comenta. Comprei o livro, marca a gente, marca o Gabriel lá. Uma coisa que eu peço é isso aí, gente. Dá seus Nossa, comentários. Quase que eu esqueço, né? Uma coisa que eu peço é justamente isso. Leu, gostou? Faz Não um gostou comentário também, lá comenta no do meu mesmo jeito. arroba, não gostou. Não, não gostou, por favor, joga suas pedras. Por quê? Porque isso vai ser de muita ajuda para mim, para eu entender também, até mesmo eu entender a proporção que tomou a mensagem. Mas seja de livro. sincero, né? Gosto da sinceridade. Gosto mesmo. E não se esqueça do Café Govone, um café de grãos especiais selecionados com a melhor torra para extrair os aromas e sabores adequados para um bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Manda também um direct para a gente, manda uma mensagem no YouTube. Passa aqui, marca um horário, vem conhecer o estúdio e tomar um Café Govone com a gente. Bater um papo. Bom demais. Obrigado, pessoal. Tem mais? Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. Tchau, Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal.